Graça e paz, irmãos e irmãs, como vocês estão? Espero que bem. Espero que você esteja se enchendo de toda a provisão, da graça, do favor do Senhor, da direção do Espírito Santo, da consolação e também dos conselhos do Espírito Santo. E que todos os dias você esteja glorificando a Deus pela gloriosa salvação que Jesus trouxe para as nossas vidas. Amém? Que você possa abrir o coração e a mente nesta noite, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração com esta palavra, como falou ao meu coração, amém? Eu queria trazer uma meditação em cima de um texto que a gente já viu, mas que eu acho bastante pertinente, acho interessante a gente entender muito o que essa palavra nos traz e nos instrui. E nesta noite aqui nós vamos ler em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 24 e 25, aquele texto que fala que toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Nós temos aqui uma palavra trazida pelo apóstolo Pedro, e eu acho essa palavra tão interessante, tão relevante, da gente estar entendendo muito bem o contexto dessa palavra, para as nossas vidas, porque aqui nós temos, notadamente, uma lição, uma experiência de vida, Aqui o apóstolo Pedro, ele já era um homem totalmente transformado, porque nós conhecemos a história de Pedro, nós sabemos que nem sempre ele foi um homem totalmente transformado. Nós sabemos de onde ele veio, porque a palavra nos ensina sobre isso. E quando ele teve um encontro com Jesus, eu entendo que ali ele estava acessando o ápice, o máximo da sua existência. E aí ele teve a convivência com Jesus, teve todas as experiências antes, durante e depois da crucificação, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós sabemos que Pedro, dentre os apóstolos assim, e que a palavra nos mostra, é um dos que foi mais transformado, foi mais provado, e o que mais, assim, digamos assim, foi aprovado em razão das suas ações, e em razão também da graça e do amor de Jesus, de tantas coisas que Pedro passou, e aí ele chega nessa fase e nos traz uma experiência da vida dele. Aqui nós devemos tratar como um conselho de alguém que viveu situações e que pode falar por experiência própria, E ele fala que toda a carne, ou seja, esse corpo aqui nosso, essa carne nossa, esse corpo, essa casa, essa morada, que hoje nós utilizamos, essa carne, ela se equivale à erva, Em outra versão fala que é como a grama, uma grama bem verdinha, coisa mais linda, vistosa, mas é só vinha seca, Vinha o tempo de muito sol, muito calor, e de seca, ausência de chuva, E aquela grama, ela seca, e aquela erva, ela murcha, ela seca, E ele fala que toda a glória, todo aquilo que a gente se empenha, que o homem se empenha, todo o império de reputação, todo o império patrimonial, tudo aquilo que ele busca de reconhecimento, de poder, de status, essa é a glória, É um conjunto de coisas que forma a glória do homem. Aí ele fala, essa glória é como a flor da erva, ou como a flor do campo, Ela cresce, fica vistosa, bonita, mas chega um tempo que ela murcha, E ela murcha e cai, E é um conceito geral, Que não é aplicado a um caso específico, mas geral. Mas ele fala no verso 25, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre, Você está dando um conselho aqui de experiência, de coisas que ele vivenciou, e no final da história ele tem uma conclusão e ele passa para nós essa experiência de vida que ele teve, E eu acho legal você compartilhar experiências, porque experiências
ela forma em nós assim uma expertise, né? Quando você passa por determinada situação, logo em seguida, se essa situação vem de novo, você está preparado para enfrentar aquela situação, e muitas vezes, na primeira vez que você passa por certas situações, você tem muita dificuldade, mas logo em seguida, quando você vivencia aquela situação uma vez, duas vezes, três vezes, você adquire uma experiência, uma expertise, né? Um know-how, que aí quando vem aquela situação você passa como se nada tivesse acontecendo, né? E aí muitas vezes as pessoas podem até falar, poxa, como ele é forte, né? Como ele aguenta essas intempéries, como ele aguenta a tempestade, como ele aguenta a sequidão, como ele aguenta passar por um tempo desse com tranquilidade, mas na verdade é calejado, né? É experiente. E aí nesse texto, trazendo uma experiência para nós, Pedro nos traz uma experiência muito valiosa, né? Para que a gente venha buscar nesse tempo, né? Equilíbrio, irmãos. É a palavra, equilíbrio. Tudo na nossa vida tem que ser equilibrado. Tudo na nossa vida precisa de equilíbrio. Nem a gente vai deixar de viver essa vida nesse corpo físico, porque nós sabemos que nós precisamos realizar condutas, ações, porque nós estamos neste mundo, apesar de não sermos deste mundo, né? Mas nós não podemos nos esquecer do nosso Deus, nos esquecer de um tempo que vai ser maravilhoso e que vai ser um tempo eterno, amém? Que não vai ter fim, como esse corpo físico terá um fim. A nossa eternidade não terá, né? E vivenciando essas experiências, eu gosto muito do sábio Salomão também, que nos deixou muitas experiências, né? Muitos conceitos, muitas direções de coisas que ele vivenciou. E Salomão, assim como Pedro, teve uma vida plena, cheia de experiência, de vivências, né? E eu gosto muito porque a palavra fala que Salomão foi franqueado a ele por Deus para que ele escolhesse qualquer coisa que ele quisesse. Ele escolheu sabedoria e conhecimento, né? Então, nós podemos dizer que ele é sábio, né? Ele é sábio porque quem trouxe sabedoria sobre a vida dele foi Deus. É o mesmo que pode trazer sabedoria sobre as nossas vidas se a gente pedir, amém? Se a gente pedir e crer, Deus pode trazer sabedoria sobre as nossas vidas. E Salomão, ele teve uma experiência existencial que foi bem interessante, né? De homem mais sábio da face da terra, o homem que se vestiu melhor, mais elegante, né? O homem que teve a pompa, né, de um reinado, de riquezas, né, de possuir riquezas, mulheres e etc e tal. Ou seja, toda a glória do homem veio para Salomão, mesmo ele não tendo pedido para Deus riquezas, e essas coisas foi acrescentado porque ele pediu sabedoria, e sabedoria vindo da parte de Deus para dirigir as nossas vidas é o que nós necessitamos para tomarmos as melhores decisões e chegarmos aos melhores lugares, amém? E a sabedoria de Deus hoje se realiza na nossa vida através da presença do Espírito Santo dirigindo as nossas vidas, amém? Então, glória a Deus. Salomão tem um texto aqui que está em Eclesiastes, que ele deixa para nós também, fala assim, ó, de sabedoria ele fala no capítulo 12, para nós, né? Para que sejamos sábios e façamos o quê? Ele fala: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento, né? Antes que se escureçam o sol, a luz, a lua, as estrelas, e tornem a vir nuvens depois da chuva, e vai falando uma série de coisas. No verso 6 ele fala: lembra-te dele quem? Do teu Criador, antes que se rompam a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço, né? Ou seja, lembra do teu Criador hoje, meu irmão. Não importa qual seja a circunstância, não importa onde você esteja,
Não importa se você tem andado um tempo longe do Senhor, lembra dele hoje, antes que venha esse tempo de todas essas coisas que ele fala, de todas as coisas acontecendo, nos tirando não só da presença de Deus, mas nos tirando também a força, o vigor, nos tirando a esperança, nos tirando a alegria, antes que se rompa o copo de ouro, antes que se despedace a cadeia de prata, antes que todas as coisas aconteçam e te afaste da presença de Deus, lembra-te do teu Criador. E ele fala, antes que você e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Antes de todas essas coisas acontecerem, antes que a gente seja chamado para a eternidade, lembra-te do teu Criador. E ele fala no verso 13, de tudo que se tem ouvido, a conclusão é só uma, qual? Teme a Deus e guarda os teus mandamentos, pois isto é todo o dever do homem. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isto é todo o dever do homem, né? Então, temer a Deus e guardar os teus mandamentos. Jesus Cristo, certa feita, ele disse, ó, sereis meus seguidores, sereis meus discípulos, se o quê? Se guardarem os meus mandamentos, né? Então esse texto está dizendo exatamente o que Jesus falou. Precisamos guardar os mandamentos do Senhor, aonde? Inculcado na nossa cabeça, guardado no nosso coração. A palavra de Deus, ela nos instrui. Moisés, sabiamente, quando ele entrega aquilo que Deus havia separado e preparado para o povo de Israel, que ele traz os mandamentos, irmãos. Tem um texto muito bonito, porque quando ele fala de todas as coisas que Deus mandou trazer para o povo, para que o povo seguisse, ele fala no capítulo 6 de Deuteronômio, muito importante, amarás o Senhor teu Deus, e amar como? Amarás o Senhor teu Deus, no verso 5 do capítulo 6, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E ele fala assim no verso 6, ó, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. As palavras, qual? A palavra de Deus, né? Lá Moisés estava falando sobre os mandamentos, mas hoje nós temos novos mandamentos, né? Que Jesus já nos instruiu, que amar a Deus permanece, amar a Deus sobre todas as coisas. Já estava aqui, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Mas Jesus Cristo renova o mandamento, mas permanece o mesmo. Ama a Deus de todo o teu coração, e aí ele acrescenta, e ao teu próximo como a ti mesmo, sabe, irmão? E eu acho interessante que quando ele fala aqui em Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 6, ele fala, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e Jesus fala, ama o teu próximo como a ti mesmo, então ele fala, estará no teu coração. Primeiro você se enche dessa palavra, dessa verdade, primeiro você se enche da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para te ensinar. Primeiro você está totalmente arregimentado, você está totalmente preparado, primeiro você está totalmente cheio, habilitado. É isso que esse texto fala, né? E é isso que Jesus falava quando ele fala, ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você ama a você mesmo primeiro, você se preocupa com você. E aqui ele está dizendo, ó, essa palavra que hoje te ordeno, primeiro ela vai estar no teu coração. Primeiro você vai se preparar, vai se encher dessa palavra, né? E a grande pergunta é, nós temos nos enchido dessa palavra, dessa verdade que é Cristo, dessa verdade revelada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Nós temos nos preocupado em entender o que Deus tem para as nossas vidas revelado na palavra? Nós cremos verdadeiramente que a palavra, a Bíblia Sagrada, essa daqui, irmãos, ó, é a palavra de Deus revelada para as nossas vidas? E se temos crido, essa palavra, ela está no nosso coração já, porque se tiver já no teu coração, se já está no meu coração, aí ele fala, então você vai inculcar nos teus filhos, dela falará sentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, também atarás na tua mão por sinal e te serão por faixa entre os teus olhos, e as escreverá nos umbrais e nas casas e nas portas, né?
Então, ou seja, se ela já está no teu coração, então você não cessa de falar dessa palavra, não cessa de falar dessa verdade, não cessa de falar da salvação, não cessa de falar do plano de salvação de Deus revelado em amor na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não cesse de falar essa palavra para os teus filhos. Ah, mas eu não tenho filho. Então fala para os seus pais, fala para os seus amigos, né? Não cessa, meu irmão, de falar dessa palavra. Essa palavra está no nosso coração. Essa palavra nos foi revelada para que nós venhamos a falar dela. Então, quando a gente, para finalizar, quando a gente leu lá 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 24 e 25, ele fala: e a palavra de Deus permanece para sempre. A glória do homem, essa carne, esse corpo físico, o vigor, a força, a energia, a alegria, tudo isso vai desaparecer. A glória do homem revelada em conquistas, em impérios, em recursos financeiros, em construção, em tudo que ele construiu nesse corpo físico, nesse mundo, nessa terra, tudo vai murchar como a flor, né? Mas ele fala, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Em uma versão fala continua, né? Irmãos, isso é encorajador, isso é estimulante para as nossas vidas, porque quando eu invisto nessas coisas que Deus tem me dado, essas instruções que Deus tem me passado através da palavra, as coisas se transformam na minha vida. Salomão pediu sabedoria e conhecimento. Guarda esta palavra, conhece essa palavra, pede a Deus sabedoria, pede direção, meu irmão, que todas as coisas, quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, nos são acrescentadas, amém? Irmãos, que nós possamos trazer essa palavra para o nosso coração, trazer essa palavra para se transformar numa realidade das nossas vidas, que nós possamos passar adiante essa mensagem, amém? Que nós possamos nos estimular uns aos outros, né? Em comunhão, irmãos, estimulando os nossos irmãos. Não vamos nos enfraquecer na fé, não vamos deixar que ninguém enfraqueça na fé, mas que nós possamos ser um ombro amigo, nós possamos ser um abraço forte, que nós possamos ser uma palavra de incentivo, que nós possamos ser a palavra revelada nas nossas vidas, a palavra de Deus, porque quando chegar aquele tempo que nós encontraremos com o nosso Senhor na glória, nós tenhamos grandes coisas para compartilhar e para partilhar com o nosso Senhor, amém? Então fique com essa palavra, não desanime, ser como Josué e Caleb, ser forte e corajoso, e que o que vem na sua mente, no seu coração, são como vem na mente de Josué e Caleb, palavras de vitória, palavras de quem confia no Deus da promessa, não de quem está vendo um cenário desanimador, né? Um cenário em ruínas, um cenário com dificuldades, não, mas com quem tem uma promessa de Deus na sua vida, como quem tem uma promessa de Deus na sua vida, e que seus olhos possam ser como Josué e Caleb, e que você possa ver o impossível, né, se tornar possível, por quê? Porque você confia em Deus, amém? Então, a palavra de Deus fala que maldito é o homem que confia no homem que faz do seu braço a sua força, né? Mas bendito é aquele que confia no Senhor e crê, né, no Senhor. Que nós possamos ser que possamos confiar no Senhor, confiar na sua palavra, confiar, irmãos, que Deus está no controle, confiar que o plano de Deus permanece o mesmo, amém? Jesus Cristo deixou o Espírito Santo para nos deixar antenados nisso, que o plano de Deus não mudou, permanece o mesmo. A salvação é através de Jesus, a verdade é a palavra de Deus que está escrito aqui na Bíblia Sagrada, amém? O Espírito Santo que Jesus Cristo nos deixou aqui para que nos guiasse, ele continua no nosso meio, amém? Continua guiando as nossas vidas, continua nos dando direção, amém? Deus continua com compromisso com você, como continua com compromisso comigo, como ele continuou com compromisso com Pedro, mesmo depois de Pedro ter passado por todas aquelas circunstâncias que nós conhecemos, amém? Ele nunca desiste da gente, irmãos. Vamos nos animar com essa palavra, com essa verdade, e vamos seguir, amém? Porque aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua vida, ele vai concluir, amém? Jesus Cristo
é o Senhor, amém? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor, amém? E Ele que vai nos encorajar, vai nos empoderar. E a Bíblia fala que com a força que Cristo nos dá, podemos vencer, podemos passar por qualquer situação. Então fique com a palavra, fiquem na paz e que o Senhor possa cada dia mais estimular a sua vida e te trazer esperança, amém? Fiquem na paz do Senhor e vamos orar nesta hora. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, te agradecemos, Deus, pela bondade do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, oramos pela nossa nação, oramos pelo nosso Brasil. Chamamos a existência, Pai. Em nome de Jesus, aquilo, ó Pai Santo, que nós cremos e que nós não temos visto ainda, mas nós sabemos que o Senhor é poderoso para realizar, Pai. Nós queremos clamar, ó Deus, e chamar a existência também saúde divina, se materializando no corpo físico dos nossos irmãos que estão enfermos, aqueles que estão enfrentando dificuldades por qualquer que seja a enfermidade, que seja um câncer, problema cardíaco, de pressão arterial, válvula do coração, que seja problemas no fígado, no rim, no órgão, que seja problema de circulação, que seja problema no emocional, depressão, angústia, tristeza, nós chamamos a existência cura, Pai, que se materialize na vida do teu povo, ó Deus. Que o Senhor possa alcançar cada um dentro da necessidade, Pai, que tem sido colocado na sua presença, Deus. Que haja provisão nos celeiros, ó Deus, que haja portas de emprego se abrindo, que haja promoções, ó Deus, nos trabalhos, ó Deus, que haja, Senhor, nesse tempo, ó Deus amado, estratégia nova para os teus filhos que são empreendedores, para que eles possam empreender, ó Deus, e prosperar, e, ó Deus, avançar e crescer, ó Deus, mesmo nesse tempo, ó Deus amado, em que muita gente fala que tem recessão, que, ó Pai, que é um tempo de dificuldade, mas que nós, Pai, possamos enxergar oportunidades nesse tempo e que o Senhor possa conduzir o teu povo rumo à vitória que está em Cristo, ó Deus, e que a graça, ó Deus, Salvador e Redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, fique com essa palavra, guarde no teu coração, continue firme no propósito, continue firme orando, irmão, buscando a Deus, continue acompanhando as ministrações, as publicações que são feitas no YouTube, no Instagram, no Facebook, amém? Dá um like, um joinha, compartilhe, irmãos, com aquelas pessoas que você conhece, porque notadamente as pessoas estão necessitadas de ouvir uma palavra confortante da parte de Deus, amém? Então vamos fazer isso e continue também, irmãos, abençoando os irmãos que estão mais precisados, amém? Se você tem feito isso, tem sido solidário, continue sendo solidário, continue entregando a sua oferta na igreja, continue entregando o seu dízimo, nada mudou, irmãos. Nós somos a igreja de Deus, amém? Nós estamos afastados ainda das reuniões presenciais, mas nós somos a igreja de Deus, nós somos o sal da terra, nós continuamos sendo a luz do mundo, amém? É um momento difícil, é uma forma diferente que nós estamos vivendo, mas nós continuamos sendo a igreja de Deus aqui na terra, sal desse mundo, e nós somos luz também desse mundo, amém? Então que Deus possa aplicar no teu coração essa verdade e que você possa se animar cada vez mais no Senhor, em nome de Jesus, amém? Então fiquem na paz e até a próxima.